Fala galera, Wilder Tille na área. Estou meio sumido aqui do canal de finanças, mas hoje a gente vai fazer um vídeo realmente bem completo sobre a crise, galera. Vocês vão ter um panorama geral do que está acontecendo até agora. A gente está gravando esse vídeo dia 26/4. É importante falar a data porque vai ficando velho muito rápido as informações, né? Mas até agora a gente vai ter um bom panorama bem completo e para isso eu trouxe meu amigo Doc aqui. Vou pedir para ele se apresentar aí e falar um pouquinho da... Assim, se for para falar em 1 minuto a sua história, Doc, o que você falaria aí para o pessoal? Grande Will, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando o pessoal vai estar vendo esse vídeo aí. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando contigo. Bom, eu, ex-médico, na verdade começando antes, vou resumir em 1 minutinho então para você. Vou fazer um bate-bola aqui. Eu sou ex-músico, ex-atleta, ex-médico e agora trader. Está resumido. Boa, show de bola. A gente vai falar da crise que está acontecendo. A gente tem uma crise muito complicada, sem precedentes, né, com essa história de quarentena. Então, está parando a economia. Será que vai durar? Será que não vai durar? O que está acontecendo? O que os governos estão fazendo para resolver? Então, tudo isso afeta a nossa vida financeira. Tem muita gente preocupada. No Brasil, principalmente, tem gente que está aí com ameaça de não ser empregado novamente, está desempregado, está numa situação muito complicada. Então, vamos falar aqui um panorama geral. Eu fiz um roteiro aqui, né? E a gente vai começar a falar, como o Doc já falou que é ex-médico, né? Então vamos explorar essa especialidade dele. Foi cirurgião, né, Doc, por muitos anos aí. 20 anos. 20 anos, então tem muito conhecimento dentro da medicina. Vamos falar da evolução dos casos da Covid pelo mundo atualmente. Então, de novo, 26/4. Eu vou dar um share aqui na minha tela, pessoal. Tá vendo aí, Doc? Tá ótimo. Show. Então aqui a gente tem os casos pelos Estados Unidos. A gente vai falar muito sempre dos Estados Unidos porque é o país mais relevante na parte econômica e também é o epicentro atual da pandemia, né? Isso se a China não estiver escondendo muita coisa, né, Doc? Exatamente. Mas, enfim. Então, o que a gente tem de dados oficiais aqui até hoje aqui nos Estados Unidos, 956 mil casos confirmados, vocês estão vendo aí, 54 mil mortes, né? Isso aí está dando mais ou menos 5% de death rate, né? de taxa de mortalidade, né? E aqui está o gráfico, esse gráfico em amarelo aqui, ó, está mostrando que a gente não tem a formação de pico ainda, né? Ele está crescente, não está mostrando um sinal de topo ainda. Ou seja, o que a gente consegue ver aqui é que, em breve, assim, nos próximos dias, pelo menos, a gente não está vendo isso ficar mais leve. Você tem algumas considerações para falar sobre isso e depois a gente fala do Brasil também. Eu tenho algumas sim, Will. Na verdade, eu sempre não, mas digamos que nos últimos dias, principalmente nas últimas 2 semanas, com relação especificamente ao caso do Covid e toda a parte de enfoque dos governos com relação ao que vem acontecendo, eu tenho uma opinião toda pessoal que gostaria de dividir contigo. Eu sempre acho que quando as decisões políticas são centralizadas, como a gente vive hoje em boa parte da sociedade mundialmente, né, inclusive aqui nos Estados Unidos, eu moro na região metropolitana de Boston, né, para quem tem interesse em saber, eu estou nos Estados Unidos desde 2014, e bacana nessa mudança foi que eu tentei sempre observar primeiro a parte cultural, né, de um lado para o outro, em termos de como os países enfrentam as coisas, mas uma coisa eu vi que é muito parecido com o Brasil aqui, né? Os políticos eles fazem de tudo para se eximir de responsabilidades. Então eu acho que nós vamos discutir, eu vi o roteiro antes, nós vamos discutir ainda a parte de isolamento vertical, horizontal, criam-se uns termos, né? Trazem os cientistas e trazem aqueles especialistas. Mas a verdade para mim é uma só. Ninguém sabe de absolutamente nada com certeza. Por mais que você ouça, nós temos evidência que mostra isso, ninguém tem evidência de nada. Esqueça isso. Tá muita contradição, né? Todo fato novo é impossível você ter evidência. Mesmo porque evidência é uma coisa que ela vem a longo prazo. Por isso que eu falo que epidemias é impossível ter evidência. O que você tem são achismos, né? A única coisa que eu acho certa do isolamento é você, quando tem um inimigo como esse, que é um vírus que você não conhece, você inicialmente
parar um pouquinho e falar, pera um pouquinho, vamos ver se o sistema de saúde aguenta. Eu acho que essa é a única justificativa para você isolar temporariamente as pessoas. Por quê? Porque a partir daí você vai fazer uma análise da necessidade dos hospitais, da necessidade do sistema público, no caso do Brasil, da necessidade dos sistemas privados, no caso americano, quantas UTIs vai precisar, se extrapolar esse número, o que vai acontecer. Isso eu acho perfeito. Mas manter um isolamento com prejuízo da economia, né? Eu até brinquei em outras lives aí no meu canal e até com outros colegas do nosso grupo de economia, que o mundo tomou uma chamada de margem. Né? Ele falou, agora tem que parar, para quem está acostumado com linguajar de ação, de opção e tudo mais. É isso que aconteceu. Os Estados Unidos vinham com a economia super bem. Aqui, eu também tenho uma parte dos meus investimentos aqui com construção de casa. O preço aqui das coisas absurdamente altos. Por quê? Porque as pessoas davam preço. Você tinha preço de montar um framing de uma casa, né? Toda a parte de madeira de uma casa que custava $20 mil, passou para 45 do dia para a noite. Tudo isso é um mercado aquecido. E do dia para a noite, pumba, para tudo. Para tudo, ninguém sabe desse vírus. Então, esse é o primeiro detalhe que eu queria aqui da nossa conversa deixar muito claro. A minha opinião é essa. Eu acho que exageraram muito com isso, e apesar de falar aos 4 cantos que estão cheios de evidência, não vi essa evidência ainda. Evidência vai ser gerada no longo prazo, não tem como ser gerada no curto prazo, e a gente vai ter que estudar ainda muito o que esse vírus vai causar para a sociedade para poder pensar nas melhores formas de tratamento. Vamos discutir isso ainda bastante aqui, mas esse é o meu primeiro ponto que eu gostaria de frisar. Dentro disso que você falou, a gente já pode passar já para o segundo ponto. Antes eu vou mostrar os dados do Brasil aqui, né? Rapidinho. A gente viu dos Estados Unidos agora, que atualmente é o epicentro, e no Brasil a gente tem a seguinte situação, né? Então, de forma geral, 60 mil casos confirmados até agora, dia 26/4, 4 mil mortes, né? Tá dando aí uns 8%. Agora, essa taxa de mortalidade, ela também é muito complicada, porque tem muita gente que está contaminada e não sabe. E o Brasil é um dos países que testa menos. Então, a gente não pode traçar um paralelo aqui de falar 4 mil mortes, 60 mil e ter uma taxa de mortalidade confiável, né? E aqui... só um parênteses, Will, é interessante lembrar nesse ponto que você nunca vai ter esse dado correto, porque enquanto você não tiver condição de testar boa parte da população, e não vai ter, né? Mesmo porque os testes foram sendo desenvolvidos no meio da pandemia, é complicado você deixar essa taxa de mortalidade dessa forma. Mesmo hoje, as grandes epidemias que tiveram, por exemplo, o SARS, né? Que foi em 2002, também com o coronavírus, que é o coronavírus tipo 1. Se você olhar o site do CDC, que são os dados mais fidedignos que a gente tem hoje para olhar, eles falam em relação, olha, foi entre tanto e tanto, né? Nunca tem um dado... Não é exato, né? Estimado, exato. Por quê? Porque vamos supor que tem um paciente que ele tem uma diabetes descompensada e ele pegou o Covid. E ele morreu porque descompensou essa diabetes. Aqui entra até uma discussão, inclusive ética da medicina. Será que a gente pode considerar que esse paciente morreu do Covid? E se ele fosse um paciente que não tivesse a diabetes e pertenceria àquele grupo do Covid assintomático, né? Mas ele foi parar num hospital e aí porque a diabetes, ele tem diabetes, né? Por N motivos, e a causa é alguma coisa relacionada a isso. Por isso é complicado, né? E muitos países foram criticados por conta disso. Por que eles faziam? Morreu de Covid, tinha até notícia que eu vi aqui que soltaram no meu Twitter do Brasil. Não, morreu de Covid, achou o Covid e morreu daquilo. Está no atestado de óbito o Covid. Nem sempre é assim, né? A causa da morte às vezes é outra, né? Certo. E só uma coisinha que eu ia mostrar também aqui já está aparecendo aí o gráfico de novo? Apareceu. Tá. É que no Brasil, segundo esse site aqui, Johns Hopkins, né? Está subindo também essa informação de pico, né? Agora, eu estava vendo eu não sei se você sabe, Doc, eu estava vendo alguns dados dizendo que o número de mortes do Brasil tem caído por dia e que está sugerindo de que está havendo algum tipo de controle aí, então os casos vão diminuir. Por que aqui nesse gráfico a gente não percebe isso? A gente está vendo um gráfico crescente, assim como nos Estados Unidos, né? Aqui do Brasil, e não tem nenhuma formação de topo ainda. Será que está havendo algum conflito de dados? Eu acho que não tem um conflito de dados. O que eu acho que tem é que realmente volta para aquele conceito inicial. É muito chutômetro, né? Quando você pode relacionar, por exemplo, no caso americano, hoje, essa semana, eu vi todos os especialistas lá do governo americano falando, que estão o Dr. Fauci, a doutora Birx,
aparentemente estamos achatando a curva. Não dá para fazer. Se daqui a 3 dias você tem um pico de casos por N motivos, né? Por exemplo, deu uma infecção num hospital aqui em Massachusetts, no nosso caso. Apesar de ser um estado pequeno, com 6 milhões e 500 mil habitantes, dentro de um país de 330 milhões, é um estado que está com muito caso. Mas por quê? Porque teve um local lá onde tinha um senior living, habitação de velhinhos, né, de pacientes de mais idade. Só naquele morreram 60 pessoas. Então, aquilo deu o nível do count, quer dizer, é aquele ponto da curva que extrapola e ele piora a média, né? Então, tudo que você faz aí de análise, você está vendo nesse gráfico, trabalha com média. Ó, média de aumento diário de casos, média mundial, média na cidade. E a média... Quer dizer, não dá para a gente ter muita noção, então, né? É meio caótico como que uma pandemia vai se desenvolvendo, né? Exatamente. Eu prefiro ficar com o lado, e você usa uma palavra que eu gosto muito, que é o caótico. Eu uso também a palavra aleatório, porque nós vivemos dentro de um sistema, que é o sistema do planeta Terra, até enquanto o Elon Musk ou o Virgin Galactic não consegue habitar Marte, né? Nós temos que acreditar que o único planeta viável é o nosso. Então, nós vivemos num sistema que, para mim, eu me coloco numa situação um pouco mais inferior, digamos assim, do que a natureza, porque a natureza é muito caótica, é muito aleatória, e algumas intervenções, inclusive, até atrapalham, né? Quando você quer colocar ordem num sistema caótico de cima para baixo, não é muito bom o resultado a curto e médio prazo, né? Então, eu sempre analiso isso com uma certa cautela. Eu vejo lados positivos do corona, por exemplo, foi o vírus que foi codificado no tempo mais recorde possível. Ninguém conhecia o vírus foi codificado, já estão testando vacina. Vacina é complicadíssimo, tem um monte de gente que eu vi perguntando, e gente assim, do governo, né? Poxa, mas por que não tem uma vacina logo, que não sei o quê? Não é assim, gente. A vacina é assim, a vacina nada mais é do que o vírus numa forma mais atenuada. Ele é o vírus mais bonzinho, etc. e tal, que você tem que injetar no corpo da pessoa e criar o quê? A tal da imunidade. Se você cria a imunidade, você tem uma prevenção caso você tenha um contato futuro com esse vírus. Então, esse que é o problema. E por isso que discute tanto a tal da imunidade do rebanho, que nós vamos conversar aí, que tem um tópico também que eu vi que você separou para isso. Por quê? Porque a única forma... O vírus não chega, Will, de uma hora para outra. Se a gente está num isolamento em casa, todo mundo na sua casa. Vamos supor que deu certo, tudo que falaram, né? Olha, eu isolei a minha casa, está todo mundo quietinho, todo mundo obedeceu, 100% obedeceu. O vírus que está numa casa ali quietinho não vai chegar de uma hora para outra falando, agora eu desisti de infectar todo mundo, cansei. Não tem isso, cara. O vírus vai continuar se espalhando. Você fez um isolamento perfeito com todo mundo em casa, a hora que sair alguém que não pegou a doença, mas tem o vírus, é impossível controlar 300 milhões de pessoas, 50, 120, não tem como. Seria o caso de você empurrar a curva para frente, Doc? Isso que você está falando? Seria. Eu acho que agora o que acontece é que você não consegue prevenir tudo e as pessoas têm um pouco de ansiedade quando você é deparado com um evento que pode causar morte. E como nós estamos num nível de pânico mundial gerado muito pela hiperconectividade das pessoas via mídias sociais, é muito fácil. Vou dar um outro exemplo para você, Will. Já que o nosso bate-papo aqui é mais informal, vamos fazer uma metáfora. Você imagina se a partir de amanhã o câncer de pulmão tivesse a mesma visibilidade do que o coronavírus? Todo dia no Jornal Nacional uma matéria. Câncer de pulmão matou mais X. Deu uma tragada, você pode estar morrendo. Aí aparece um vídeo bonito, né? Azul, dourado, mostrando o fumo, a nicotina entrando no alvéolo pulmonar, destruindo o parênquima pulmonar. Você vai criando caos, você vai criando desespero na população. Exatamente. Qual que é o próximo passo? A hora que você estiver num ônibus, do lado de um cara que está pegando um cigarrinho, você vai dar um soco no cara. Entendeu? Fala, não, peraí. Então, exatamente. Isso está sendo causado pelo Covid. Legal, Doc, legal. E essa discussão leva a gente para o segundo tópico, né? Agora, antes eu queria falar só uma coisa. Quem foi mais atento aí pegou, eu acho que a primeira lição sobre investimento na vida real. A gente falou de sistema caótico. E se você transportar isso para os investimentos, né, você tem uma filosofia onde você tem que fazer hedge, que é uma proteção, e isso é super importante, porque o mercado financeiro é muito caótico, né, pessoal? Então a gente pode ter vários indícios que está indo tudo bem, de repente olha o que acontece, é uma pandemia, ninguém estava esperando isso. Claro que no cenário já do
se você pegar o cenário mundial, tinha países já em fim de ciclo econômico de alta, já estava esperando uma baixa, mas no Brasil a gente estava num cenário muito positivo era um cenário de recuperação econômica, né? E aí a gente teve o quê? Uma coisa que ninguém esperava, uma pandemia. Então, esse cenário caótico, a gente tem que transportar essa filosofia para o mercado financeiro e sempre ter meios de se proteger. E o mercado tem várias ferramentas, a gente vai falar disso mais para frente, inclusive, aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Mas o segundo tópico aqui, ainda nessa parte aí do Covid, aí de quarentena, eu queria falar com o Doc o seguinte: a discussão sobre o quanto é eficiente a quarentena horizontal, onde você isola toda a população, e a quarentena vertical, que eu nem sei se é uma possibilidade que faz sentido, mas o caso é que você isolaria só o grupo de risco para você não ter muita agressão na economia. Porque quando você isola todo mundo, a economia para, você pode criar uma grande depressão e pode morrer mais gente porque está desempregado, porque vai para o crime, do que a própria doença. Então essa é a discussão sobre a questão econômica e da Covid. Então eu queria que você falasse um pouco, Doc, sobre essa discussão desses estilos de quarentena, ou de repente por uma quarentena intermitente, onde você libera, depois volta a fazer. Como que você vê essa questão e qual que você acha mais eficiente? Eu tenho algumas dúvidas e tenho também outras certezas. A quarentena estabelecida como ela foi estabelecida na maior parte dos governos tem um único fundamento, que é eximir os governantes de responsabilidades com relação ao sistema de saúde pública. Ponto. Essa é uma certeza. Os governantes, quando se veem ante algum fato onde eles têm que tomar uma decisão, eles veem a decisão que politicamente impactaria mais no futuro. Não adianta falar o contrário, infelizmente é assim. Saúde e educação, não é à toa que todo mundo que está aí antes de período eleitoral sabe que o político coloca isso no seu comercial. São as coisas mais importantes normalmente na população, junto com o terceiro fator que se chama economia. Se juntar economia, saúde e educação é uma coisa mais meio assim, digamos, supérflua para o cara entender diretamente. É super importante, mas dentro de uma passagem de mensagem, o que impacta mais? Falando, olha, precisamos educar a população. Todo mundo vai parar e pensar o que é. Agora, precisamos evitar que a população morra. Uma mensagem você entende na hora. É mais sistema límpico do cérebro, né? Já. É o sistema, exatamente. É o que a gente chama de parasimpático, né? O que está automático na gente lá, né? A parte mais primitiva. Mais primitivo. A única certeza que nós temos na vida é a morte, né? Então, você fazer qualquer coisa para evitar isso, ou passar a imagem de que você vai fazer qualquer coisa para evitar isso, é extremamente positiva para qualquer político. E eu, se tivesse uma posição política, eu também pensaria assim num tempo inicial. Olha, nós precisamos ver o quanto que o sistema de saúde consegue absorver dos casos. A minha crítica é continuar com isso por muito tempo, desconsiderando a economia. Porque não adianta você falar que não, mas o mais importante agora é preservar vidas. Você pode estar matando um monte de gente quando a economia ela vai de uma forma ruim. E você sempre privilegia os grandes. Eu moro numa cidade que aqui, basicamente, na região metropolitana de Boston, as cidades é como se fosse um bairro aí em São Paulo, né? Eu moro aqui a meia hora de downtown, meia hora do centro. Estou a meia hora do estádio do meu glorioso Celtics, que eu estou morrendo de saudade de assistir os jogos de basquete de novo. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente tem uma cidade que funciona sozinha praticamente. Tem um restaurantezinho da cidade, tem o vendedor de ferramenta da cidade. E eu fui passar outro dia para fazer a minha pesquisa sociológica, digamos assim, para dar uma volta de carro. Sabe o que eu observei, Will? O restaurante daqui está fechado, porque não pode entregar a comida, porque ele não tinha delivery, era muito caro para ele ter uma estrutura de delivery. O que vendia as ferramentazinhas da cidade, que a gente ia lá comprar quando faltava um parafusinho e tal, uma ferramenta, está fechado. Sabe quem está aberto? Dunkin' Donuts e Home Depot. Estão abertos. Então, quando você trava a economia como você travou, tem uma pessoa que você acaba com ela. É o small business, é o pequeno negócio. É o pequeno então você não empreendedor. acaba com o grande negócio. O grande negócio, ele tem como pegar dinheiro do governo, ele tem os contatos dele no governo, ele tem muita ferramenta para continuar pagando o empregado dele
e ter uma dívida e rolar uma dívida. E eles rolam dívidas bilionárias. Aqui o Expedia, que é uma loja de viagem, né, um site de viagem que todo mundo conhece, acabou de rolar uma dívida de 1 bi. Então, ele não rola uma dívida de 10 centavos. O pequeno empreendedor, ele quebra com 1, 2 meses sem faturamento. Ele tem que mandar muita gente embora. Então, a quarentena horizontal, vertical, eu até hoje, sinceramente, não entendi porque que botaram horizontal e vertical nisso daí, mas eu acho que não é a solução para continuar. Tem que ser medido também o problema econômico que está sendo criado por conta disso. Isso não é uma ignição de luz que você vai ligar e desligar de novo e vai voltar a funcionar tudo normalmente. O pânico que foi gerado vai continuar causando muito problema. Não é de uma hora para outra que as pessoas vão pegar avião. Talvez mudem muitos conceitos da sociedade. Já estão discutindo aqui nos Estados Unidos se vale a pena continuar se cumprimentando apertando mão. Pra você ter uma ideia a que nível chegou esse pânico. Vai ser uma mudança em várias escalas, né? Escala social, escala psicológica, escala econômica. Então, realmente eu acho que vai ser criado um novo paradigma social. Pode ser que isso volte daqui a um tempo. Não acredito nisso, porque eu acho que essas grandes mudanças da sociedade elas causam complicações e consequências perenes que ficam na sociedade. Não necessariamente, óbvio, vai ser com esse pânico que nós estamos vivendo hoje, mas vai ser criado um novo paradigma, como foi o novo paradigma depois do 11 de setembro aqui nos Estados Unidos. Eu acho que nunca mais vai voltar ao normal viagem como era antes de 2001, por conta do que aconteceu. Então, o que vai ser criado agora, e você pode estar começando com um problema muito grave, eu gostaria de deixar esse conselho. Questionem o que está acontecendo sempre. Procurem duvidar. Até, inclusive, se eu estou falando alguma coisa aqui, procurem desconfiar do que eu estou falando. Isso é saudável. Você vai começar a ter um argumento, uma crítica mais apurada. Você vai procurar a informação, porque hoje nós vivemos num mundo de informação exuberante, inclusive informação falsa. Então, acostumem-se à crítica, acostumem a ponderar as coisas, não acreditar em tudo que se passa. E já relacionando com o vírus, o que é melhor fazer? Eu, sinceramente, hoje eu não sei o que é melhor fazer. Eu só acho que é impossível, e isso dá para a gente ter uma certa certeza quando a gente fala isso, é impossível uma virose se eliminar com o isolamento, com todo mundo em casa. E, por exemplo, se o isolamento resolvesse, por que estão mandando o presidiário para a rua? Eu não conheço nenhum outro lugar onde se tem um confinamento tão grande quanto uma cadeia. Quanto a cadeia, é verdade. É diferente você deixar... Se você acredita no isolamento de pessoas que resolve, é incoerente você eliminar, autorizar que as pessoas saiam de uma cadeia, que é um espaço fechado, confinado. Não vamos discutir aqui se está lotado, se não está, não é nada disso. Mas imaginem, você está preso na tua casa. Será que resolve isso? Não resolve. Não vai. Você pode ter, inclusive, uma segunda onda quando essas pessoas não tiverem mais paciência e saírem exaustivamente à rua e rápido, você pode ter uma segunda onda. Então, o que eu acredito? Nas populações de risco, que a gente sabe hoje muito bem quais são, que são as pessoas com mais de 70 anos de idade, histórico de diabetes descompensado, histórico de cardiopatia, inclusive quem tem problema do coração, o cardiopata, ele tem até um problema se ele tomar muita cloroquina, o que pode dar uma arritmia, então ele tem que procurar o médico dele antes. Então, as populações mais deficitárias com relação à imunidade, imunodeprimidos, pacientes que estão tomando imunoterapia. Então, esses todos a gente já sabe que poderiam continuar no isolamento tranquilamente. Agora, populações que não são de risco deviam retornar gradativamente ao trabalho. Aqui nos Estados Unidos, a partir de amanhã, boa parte dos estados, que são estados do meio oeste, excetuando basicamente Nova York, Massachusetts, onde tem Boston, e Califórnia, eles vão continuar fechados durante tempo, mas o Texas procura reabrir parcialmente, a Flórida procura reabrir parcialmente, vários estados do meio oeste. Tem que ser feito isso. No Brasil, por exemplo, tem que começar a voltar a parte de trabalho, tem que começar a voltar a uma vida normal, né? Então, eu acho que, como toda crise, como todo evento caótico, aleatório, inesperado, vai se aprender muito, mas daqui a algum tempo. O meu grande receio é se já não fizeram coisa demais negativa na economia que não vai dar para recuperar. Certo. Então, só para traçar um paralelo, você começou dizendo que é muito complicado a situação de um político agora, porque ele fica realmente numa encruzilhada, que ele é o responsável, né? Então, quando se fala em morte de pessoas,
ele já tem que tomar alguma providência imediata. E aí o ponto é que a quarentena ela pode causar um estrago ainda maior na economia que possa ser mais nocivo ainda do que o Covid, né? Porque a gente pode entrar numa crise sem precedentes na história e a gente sabe que tem uma correlação muito forte entre você tem mais desemprego, mais assassinatos, né? Você tem mais pobreza, mais crime. E se mais conflito social, né? No senso amplo. Mais conflito social. E pode ser até que você vai resolver a Covid, mas a crise vai ficar, a crise econômica vai ficar. Né? Você tem uma vacina para o Covid, mas a crise econômica vai ficar. Então realmente é muito complicado. Só que, ao mesmo tempo, existe uma grande dúvida de qual seria a melhor solução. Né? Você não falou, eu não sei o que é melhor fazer agora. Então, mas assim, eu acho que o que fica mais no meio do caminho aí, se a gente for meio que tentar fazer um equilíbrio, seria uma quarentena vertical, né? Porque você isolaria mais o grupo de risco e deixa a economia funcionar. Sim. Né? Sim. Quer dizer, parece ser uma opção mais interessante. Eu só gostaria de ver mais especialistas discutindo isso. Né? Acho que teve uma discussão muito pobre até agora. Eu vi alguns especialistas da área também ter alguns conflitos. Uns acham que é melhor vertical, outros acham que não, mas eu vi pouca discussão nesse sentido. Mas enfim, vamos em frente então. Vamos falar Bom, aqui eu tinha colocado no roteiro possíveis cenários de uma segunda onda de Covid, que você já comentou, onde a gente poderia ter que trabalhar com a ideia de ter algum tipo de quarentena intermitente. Eu acho que a principal mensagem é aceitar o caos. Eu gosto muito disso. Se você aceita um pouco mais o caos, você aceita que a natureza é caótica, que ela vai se equilibrando ao longo de milhões, bilhões de anos, você consegue aceitar um pouco mais esse evento e outros que virão. Nada impede com certeza vão vir outros eventos, né? E eventos virais, o vírus, por exemplo, ele se replica muito rápido. Neste momento, nós já não temos só o Covid-19, tem o Covid-19-1, Covid-19-2, são várias cepas. A vacina, por exemplo, da flu, né, que é o vírus da influenza aqui nos Estados Unidos, ela começou com um agente para combater um tipo de vírus. Hoje ela já tem dentro dela 9 variações de vírus dentro da mesma injeção, dentro da mesma seringa, do que você vai tomar na vacina, que aqui a gente toma sistematicamente. A vacina do Covid vai aparecer, mas o vírus vai se modificar. Eu acho que é importantíssima a educação populacional sobre isso não poder ser um pânico novamente, porque o mundo já não vai tolerar, talvez, a crise econômica gerada agora. Se tiver uma segunda onda de crise econômica disso por causa de um pânico, aí quebra tudo de vez. Não tem como. O mundo não vai tolerar novamente uma travada da economia como foi feito agora. Isso vai ser revisado, vai ser repensado. Não vai ser feito dessa forma, acredito eu, com nenhuma outra, porque foi causado uma velocidade de queda dos preços, coisas assim absurdas que nós vamos comentar ainda aqui. É muito complicado. Eu acho que você resumiu de forma bem eficaz aí. Aceitar o caos, né? E aceitar o caos não é só uma aceitação, mas é um preparo para ele. Ou seja, você não pode estar com muita fragilidade a um sistema que tem que andar certinho para que você esteja bem. Agora, uma coisa que eu também encaixo aqui é o seguinte: o que falar? Eu tenho visto muitos argumentos e entendo esse pessoal e acho muito válido até. O que você falaria assim, de forma bem resumida? Do tipo de argumento é o seguinte: é fácil falar de não entrar em pânico quando você tem uma situação financeira boa, quando você tem uma casa boa para ficar isolado, quando você tem uma casa grande. Mas o que falar para alguém que está sem emprego, não tem reserva financeira e quando dá uma situação dessa, como não entrar em pânico, né? Eu tenho visto bastante esse tipo de argumento e acho válido até. Eu acho, em primeiro lugar, é a preparação. Eu acredito muito na educação, e na educação até comunitária, né? Novamente, aí vai uma crítica, e o brasileiro, principalmente, pelo fato de ter se acostumado muito com isso, é um povo muito suscetível a isso, sempre se espera uma ajuda de um ser superior, que no caso é um governante, normalmente é um governante do poder executivo, nem no deputado ele classifica mais como essa pessoa acima dele, porque se perguntar para 90% em quem ele votou como deputado, ele não vai lembrar. Então você
deixa a figura do comandante do executivo, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito da cidade, como o grande salvador da pátria. Você espera essa ajuda. Então, essa é a primeira mensagem. Você tem que ser ativo. Eu hoje, graças a Deus, estou numa condição mais confortável de vida financeira, só que nunca tive assim. Quando eu casei com zero na minha conta. Zero, zero, literalmente zero. Não tinha nada. A minha família teve dinheiro. Na época do Plano Collor, perdeu tudo. Basicamente, tiveram que começar também do zero. A gente se ajudou, tive uma educação boa que eles se sacrificaram para pagar. Mas o que eu deixo aqui de mensagem para essa pessoa que fala assim, não tenho nada, perdi o emprego, etc. e tal. Aí sim ela vai ter que procurar uma ajuda do Estado. O Estado existe para esse tipo de pessoa. Eu não sou contra a ajuda do Estado, eu sou contra a ajuda eterna. Como foi feito aqui, por exemplo? Aqui facilitou-se o pagamento direto à pessoa. É o tal do helicopter money, né? Foi jogado o dinheiro para o helicóptero. Já receberam, a maior parte das pessoas já receberam. Estabeleceram foram $1.000, né? Então, estabeleceram um critério. Então, eles pegaram, mas observe como a coisa tem que funcionar, né, anteriormente, para que nessa hora você consiga proporcionar isso. Estabeleceram um critério. Quem ganha até $75 mil por ano, se você ganhou mais do que isso no ano, você não vai receber esse dinheiro. Então, realmente, aqui funcionou a ajuda do mais pobre. Teve um limite para você receber esse dinheiro. E as pessoas receberam automaticamente nas suas contas bancárias na semana passada já. $1.200 por adulto, foi uma talagada só. Quem paga aluguel foi perdoado do aluguel por 3 meses, ou seja, existe uma ajuda do governo. Eu não sou contra essa ajuda nesse momento, mas eu sou contra a ajuda eterna do governo. Exatamente. A partir de agora você ficar lá esperando você ficar dependente, né? Toda hora, exatamente. Ou então reclamar, poxa, mas não... Então, por que foi 1.200 e não 2.200 ou 2.500, etc. e tal? Aí para o Brasil é um pouco mais complicado. Então, o que eu acho que a pessoa tem que fazer é basicamente procurar se unir numa comunidade, tentar cobrar dos governantes ações com relação ao que está se passando agora, tentar uma conversa, se a pessoa mora de aluguel, tentar conversar com a pessoa que é o landlord, né, que é o proprietário da casa, para tentar uma negociação. Tem que ter concessões, né? Eu acredito muito nisso, Will. Eu acho que quando você batalha pelos seus direitos, mas ao mesmo tempo você também vai fazer de uma forma ativa uma solução que não seja só esperar que o governo resolva, você fica bem. Eu conheço pessoas, a pessoa que trabalhava como auxiliar nossa lá em casa, a gente continuou tendo relacionamento com ela, uma pessoa bem pobre, a gente inclusive mandou uma ajuda aqui para ela, mas ela é uma pessoa que é muito consciente do que ela faz. Ela ganha muito pouco dinheiro, mas ela é preparada, ela tem as reservinhas dela, ela, apesar de nunca ter tido uma educação financeira, o natural dela, com as já tem essa na vida, foi fazer isso. Então, não vai para o lado do coitadismo. O que eu vou fazer? Esse ponto era o que eu ia tocar. É como você falou, agora que já aconteceu o negócio, não tem muito o que fazer, vai ter que ter algum tipo de ajuda. Aqui no Brasil, se antes da crise, será que você estava mais frágil? Né? Então, aí o pessoal fala, mas eu ganho muito pouco, eu não posso fazer reserva. Não, você pode fazer reserva. Sempre tem um jeito de fazer reserva. Né? Então, eu acho que isso que você falou, ou seja, ficar no coitadismo, ficar no vitimismo, né? De, não, tem que ter um governo que cuida de mim sempre. Todo mundo de sucesso, isso é todo mundo mesmo, não depende de governo, entendeu? A pessoa vai lá e faz acontecer. Né? E tem muita história de gente que ficou muito rico e veio da periferia. Então, assim, tem como você crescer, sim. É claro que é um país muito complicado, é um país que dificulta, mas a gente tem que ter isso em mente, depende da gente. Né? A gente tem como se tornar mais preparado para o caos, para as crises, que é como a gente tem falado. Então vamos em frente aqui, Doc, agora entra numa parte um pouco mais apimentada da economia, e a gente vai falar de medidas dos bancos centrais para enfrentar a crise e as consequências. Então, a gente eu acho que a gente vive aí décadas já, onde existe uma diretriz um pouco básica para enfrentar a crise dos bancos centrais. Né? É uma tendência, que é basicamente você imprimir dinheiro. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco das implicações disso e como que você enxerga isso no futuro. Será que isso é sustentável? A última crise que a gente teve, que foi o crash de 2008,
ficou conhecido como a Grande Recessão, né? Que foi uma recessão mundial e o pessoal imprimiu dinheiro a rodo, né? E aí agora a gente está numa nova crise bem diferente e talvez até mais séria, e está se imprimindo mais dinheiro ainda, né? Então, quer dizer, onde tudo isso vai parar? Será que isso tem um limite? Será que isso resolve? Quais são as consequências para a economia e para o nosso dinheiro, que eu acho que isso é o mais importante, como isso afeta o nosso dinheiro? Eu acho que é importante lembrar um pouquinho, em primeiro lugar, o papel do dinheiro. A gente sempre viveu na história da humanidade de trocas. As nossas primeiras trocas foram trocas com a natureza. Então a gente caçava, vivia na caverna, tinha que realizar a alimentação todo dia, fazendo arco e flecha, construindo um arquinho. Era super complicado viver lá no passado, no tempo das cavernas. O que mudou de lá para cá? Basicamente, nós fracionamos a caça. Então, a gente hoje tem as mesmas necessidades naturais. Temos que comer, tomar água, né? Você está vendo aqui, você tomando água aí, eu tomando água aqui, se hidratando. São coisas bem básicas, coisas diárias, porque as nossas células têm um arranjo físico e precisam disso todo dia. A diferença é que nós fracionamos a caça, né? Hoje nós vamos aqui, a gente vai pegar na cozinha ali, frita um bifão, né? Não precisamos mais ir lá e matar a vaca, sofrer os riscos por isso, não tem que a mulher ficar esperando em casa, é muito mais fácil. Então você criou vários tipos de processos no meio do caminho para facilitar a tua vida. No começo, esses processos eram trocados a partir de materiais. Então, você tinha muita vaca, você trocava com quem tinha muito legume. Então, talvez um pé de cenoura fosse tão valioso quanto 10 vacas se você tivesse 1 milhão de vacas e precisasse da cenoura. Então, as trocas eram físicas. Depois de um certo tempo... Era o tal do escambo, né? Oi? Era o tal do escambo, né? Isso, o escambo. Então, mas você já tinha uma ideia de oferta e demanda intuitiva naquela época. Você trocava o que não ia te fazer falta. Se tivesse pouca coisa, você não trocava. O dinheiro veio há um tempo atrás para tentar equalizar e deixar isso de uma forma muito mais fácil. Mas tinha que ter um padrão. Ou seja, quanto custaria uma vaca versus a cenoura? Né? Então, mais baratinha a cenoura, por causa da demanda. Estabeleceu-se um valor e começou a fazer as comparações com isso. Mais ainda, lá para o século XVI, XVII, XVIII, veio o tal do padrão ouro. Então, o ouro valia. Depois veio o prata. E depois as relações comerciais. Aí veio o papel físico, né? A moeda física, né? A cédula e as moedas de 50, 1, etc. e tal, para qualquer país. Isso tudo transformou o mundo num mundo onde se tinha referência. A referência basicamente foi perdida em 2 eventos, nas duas grandes guerras do século XX, onde você teve grandes catástrofes. A Primeira Guerra Mundial, inclusive, veio junto com uma pandemia da gripe espanhola, onde essa sim matou muita gente, foram mais de 50 milhões de pessoas mortas, né? A população da Europa foi diminuída em 1/4. Então, isso realmente tumultuou muito a vida. Logo em seguida veio a crise de 29, e na crise de 29 também veio a crise financeira da Bolsa de 29, que foi a última grande crise parecida com a crise que a gente possa estar enfrentando agora. Por que isso? Porque naquela crise você tinha muita dívida e os juros em zero. É muito parecido com o que a gente tem hoje. Os países muito endividados, se gerou muito capital e os juros já foram para zero. No Japão estão zero faz tempo, desde 1990, e aqui nos Estados Unidos, desde as últimas 3, 4 semanas que ele está em zero. Então, o que aconteceu mais recentemente para causar o problema que a gente tem hoje? Vamos lembrar de 2008. Em 2008 teve o problema da grande crise financeira, os bancos quase quebraram, ali tiveram que ser salvos pelo governo americano, e os outros setores não estavam contaminados. Por isso que eu acho que a nossa crise atual, Will, ela pode ser pior que a de 2008. Eu falo pode porque a gente ainda está no meio da crise e seria liviano falar que é, né? Mas ela pode ser pior que 2008 porque ela já vem num ambiente onde os bancos centrais já injetaram muito dinheiro no mercado, prometeram ir retirando aos poucos e quando ameaçaram fazer essa retirada, pumba, a bolsa caía. Ia dar muito problema, eles paravam de novo e continuavam injetando dinheiro. Esse evento aí foi mais ou menos em 2018, né? Foi. Onde o Fed ele começou a sinalizar que ia subir juros e tal, aí os mercados entraram em pânico. Foi entre o verão de 2018 e dezembro, que é quando deu aquela caída forte de 2018. O evento de fevereiro de 2018 da Bolsa aqui foi um evento muito específico de volatilidade, quebrou um fundo de volatilidade, então
Isso daí acabou gerando uma grande correria no mercado, mas foi específico, depois voltou para cima. Julho de 2018, outubro e dezembro de 2018, ali, por exemplo, e estou falando isso por quê? Porque ali acendeu a minha luz de alerta. Ali eu tinha algumas posições em ações que eu fui me desfazendo. Só um parênteses aqui, gente. A gente está falando muito de Estados Unidos, mesmo quando fala de bolsa ou fala de economia, porque os Estados Unidos ele é o carro-chefe. Então, por exemplo, se cai a bolsa americana, cai todas as bolsas do mundo. Tá? Você não tem como ficar muito tempo descolado. Então a gente está comentando disso, mas é claro que isso se aplica no Brasil. Então, em 2018, por exemplo, quando teve esse evento, o Brasil também teve uma queda muito forte. Né? Então, é só por isso que a gente fala tanto desse cenário aí dos Estados Unidos, porque é o carro-chefe. Segue em frente aí, Doc. Bem lembrado, Will. E assim, é importante também ressaltar, para corroborar o que você acabou de dizer, que é bom ver como que acontecem as coisas aqui nos Estados Unidos, porque hoje o Fed, que é o Banco Central americano, é o Banco Central do mundo praticamente. Acabou de sair uma ajuda aos países, uma ajuda de swap cambial, para o mundo inteiro, né? E o Fed acabou ajudando porque os países que estão necessitados disso, para ter essa injeção de liquidez também nos títulos para continuar recomprando, saiu há pouco tempo, há 2 semanas, né? Então, até brincam aqui, e é verdade, o Fed virou o Banco Central do mundo para ajudar, por quê? Porque a moeda de reserva mundial ainda é o dólar. Ainda é o dólar. Então, esse que é o grande compasso, e por isso que nós estamos falando tanto aqui de mercado americano. Isso impacta sim você aí do Brasil. Exato, e a prova disso é como que em época de crise, quando tem pânico, todo mundo corre para ter liquidez e corre para onde? Corre para o dólar. Né? E aqui no Brasil a gente está vendo o real em R$ 5,70. Né? Isso eu estou gravando aqui dia 26 de abril de 2020. Então é R$ 5,70, é uma loucura você imaginar esse preço. Claro que se você pôr a inflação na jogada, lá em 2002, o câmbio era maior, porque se você pôr a inflação, o câmbio dava 7. O câmbio, acho que em 2002 bateu 3,80, sei lá, algo em torno disso. Mas se você jogar a inflação, você ainda teria um câmbio maior naquela época. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo o real chegar quase a 6. O dólar chegar quase a R$6. Por quê? Está todo mundo saindo de países de mais risco, como o Brasil, e vai em busca do dólar, como se fosse a busca por uma segurança, né? Que eu até questiono isso bastante, mas enfim, a gente vai falar disso mais para frente. Segue em frente aí, Doc. Então, voltando lá, 2008, né? Então, 2008 veio a crise, os bancos precisam de ajuda, vamos ajudar os bancos, né? Então, foram lá, injeção financeira. E interessante lembrar como que é feita essa injeção de dinheiro hoje. Antigamente, você tinha que ter isso lastreado com ouro, né? Mas o padrão ouro já sumiu há um bom tempo e acabou de vez em 71 com o Nixon, quando realmente não tem mais. Bretton Woods foi para o espaço, que foi um encontro financeiro. Isso daí foi um golpe, 44, né? E foi embora. Então agora é só o dinheiro, o chamado fiat money, né? A moeda fiduciária, que é o dólar. E desde 2008, isso aí não precisa nem ser mais físico, né, Will? Tem que lembrar bem disso. Hoje, você fala assim, poxa, mas o Fed... É só um dígito no computador, né? O Fed imprimiu 2,5 trilhões. Ainda bem que não é físico, senão ia ter floresta sendo devastada para poder imprimir o dinheiro. Para fazer tanta nota, né? Não é apertar um botão e no dia seguinte ele está no sistema. E aí vem uma coisa que você que está assistindo vai aprender hoje, parece uma coisa de outro mundo, velocidade do M2, mas não é tão complicado assim. E eu vou até colocar esse gráfico aqui, Will, porque eu acho que dá para ficar mais claro. Deixa eu dividir a minha tela aqui. Legal. Doc, vamos só dar um parênteses aqui, explicar para a galera que o padrão ouro era o seguinte, você tinha o dólar, por exemplo, ele podia ser convertido em ouro. Então, se você chegasse no banco e falasse, eu quero o meu ouro, e você dá o dólar, você tinha o direito de ter uma parte em ouro. Quando foi tirado esse padrão, isso significa que o dinheiro hoje não tem lastro em nada, né? Ele simplesmente é papel e ele vale só pela confiança que as pessoas têm que tem algum valor. Mas, na verdade, ele não tem um lastro em nada físico, em nada de valor real. Né? Só esse parênteses aí do que significa a gente hoje não ter mais padrão ouro, é muito mais fácil imprimir. Porque naquela época você tinha que ter mais ouro para fazer mais impressão de dinheiro. Hoje em dia você não precisa ter nada, você pode imprimir o quanto você quer. E é importantíssimo, a palavra-chave que você usou aí, que é muito importante, é confiança no dinheiro. Então, isso, enquanto tiver confiança, perfeito. O problema é quando essa confiança for morrendo com o tempo, porque o dinheiro ficou uma coisa muito fácil de ser adquirida,
Você está sentado em casa, chega lá, está em crise, chega lá $1.200. Se continuar a crise daqui a um mês e meio, chega a mais 1.500. O Banco Central imprime mais um pouco, quer dizer, vai perdendo esse valor. Tudo que é muito fácil da gente ter, não tem valor, né? Claro, o dinheiro só tem esse valor todo. Por que o ouro vale tanto? Porque tem um estoque limitado. Se você encontrasse ouro como você encontra água, não ia ter o valor que ele tem hoje. Exatamente. Né? Então, essa parte a de escassez, confiança na moeda, guardem essa parte. Confiança na moeda é importante. Então, aqui está lá o balanço do Fed. Olha essa esticada que deu aqui para cima, Will. Já está hoje em 6,573 trilhões de dólares. Esse dinheiro aí, esse gráfico, ele está representando o volume monetário do dinheiro em circulação na economia? Ou... Não, ele está representando isso aqui. Isso aqui é o balanço patrimonial do Fed. O Fed, para injetar dinheiro na economia, o que ele faz? Ele imprime o dinheiro lá eletronicamente. Os bancos, que são os agentes de transição para colocar esse dinheiro em circulação, têm títulos do Tesouro Americano. Então, o que o Fed faz? Ele compra esses títulos do banco, fica com ele novamente, então ele vai deixando esses ativos no balanço patrimonial dele, por isso que sobe desse jeito. Então, ele hoje tem esse volume. Olha como era aqui em 2008. Em 2008 era na casa de 1 trilhão. 1 trilhão, Na crise já dobrou, foi para 2,2. O que já foi um absurdo naquela época, né? Já se comentava que era um absurdo, né? Lá em 2008. Se comentava que era um absurdo. Aí continuou. Isso aqui que a gente estava falando, ó. Lembra aqui, ó, 2018, começaram a tentar diminuir, ó. Tá? E aí as bolsas entraram em pânico. Entraram em pânico. O que fizeram aqui? Opa, peraí, vamos voltar a botar dinheiro na praça, que a galera não gostou muito. E agora extrapolou de vez, rompeu qualquer tipo de coisa saudável que poderia ter, subiu lá para 6,5. Nunca se imaginava ter isso agora. Já tem gente falando que vai ser 10 até o final do ano. Então, ou seja, isso aqui está chegando num nível absurdamente grande para ser tolerado e para que não dê complicação. Alguma coisa vai acontecer, a gente só precisa saber quando que vai acontecer isso daqui. Né? Então, junto com isso aqui, veio o quê? 4 milhões a mais de pedido de seguro-desemprego. E olha os índices, ó, venda de casa usada caindo, casa nova caindo, gastos em consumo também e assim por diante. Não vou nem ficar entrando muito nesse dado geral, mas olha isso aqui, ó. Dívida PIB, tá? Que os Estados Unidos se orgulhava de nunca. Exatamente, porque quando o Fed faz essa impressão, ele aumenta a dívida americana. Uhum. Certo? E aí, o que o Doc vai mostrar agora é a dívida com relação ao PIB americano. Isso. Como e é importante, está evoluindo. É importante ver essa sequência aqui. Esse gráfico é desde 1970 aqui, tá? Então a coisa vem de dívida aumentando desde 1980. Não foi à toa isso aqui, né? Desde quando se perdeu esses padrões de referência da moeda, pode imprimir à vontade, vamos imprimindo, né? Exatamente. Aumentando a dívida pública, o Estado vai ser um Estado mais babá ainda, vamos criar um monte de coisa para todo mundo, lá quando todo mundo se aposentar, aqui em 1980, né? Mas quando chegar lá longe, em 2020, lá já está resolvido, mas vamos cuidar da pessoa agora. Não, já está causando um problema pior, né? Então, olha aqui, 90 também, mais subidas gigantes. Tem toda uma reequilibrada aqui de 90 até 2000, aí veio a crise aqui. Aí veio a crise da Nasdaq. Né? Da Nasdaq. Aí tentou em 2008, não, mas agora vai equilibrar um pouquinho. Não dá para equilibrar mais nada, vão aumentar. Então aumentou de novo depois da crise de 2008, continuou aumentando e agora passou de 5%. E agora vai dar outro salto. Né? E vai dar um outro salto agora. E também a gente pode citar que tem outros países em situações bem complicadas também, porque o Japão parece que é 200%, né? O Japão hoje está batendo em 220% de dívida PIB, né? Então realmente é muito complicado. E isso aqui que interessa, gente. Isso aqui também tem um problema desse aqui no Brasil, tem problema disso no Japão, tem problema disso na Europa. Só estou dando um exemplo aqui do mercado americano, porque os dados aqui são muito bons de ver e tem muito dado para acessar. O que é a velocidade do M2? Tá? Vou mostrar isso aqui. Ó. Parece uma complicação, mas não é tão complicado assim. O suprimento de dinheiro do mundo ele é dividido sistematicamente em M0, M1, M2, M3, etc. E tal. Basicamente, o que é isso? O M0 é o que tem de moeda em circulação, o que tem de papel moeda aí, soma o que tem no bolso do Will, no meu bolso, no outro, etc. E tal, dá o tal do M0. O M1 é o M0, é cumulativo, tá? Você vê que a rodona toda tem um monte. O M0 é só isso. O M1 é todo aquele dinheiro que está circulando, mais os depósitos que você tem lá no Bradesco, no Itaú e tudo mais. O M2,
Mas aqui é só depósito em conta corrente. M2 já envolve tudo que tem no M1 mais conta de poupança e os CDBs. Aqui nos Estados Unidos chama CD, Certificado de Depósito. O M3 engloba tudo que tem aqui, ó, M0, M1, M2, mas mais o dinheiro que tem nas instituições, o repo market, que é uma coisa específica que tem de banco, não interessa muito isso, e o MZM, que é um dinheiro de maturidade zero. O que é isso? É o que está disponível para ser transformado em dinheiro se o banco quiser amanhã. Tá? E tem uma reservinha aqui, que é o tal do MB, que é essa moeda de circulação, mais o tal do compulsório dos bancos. Tá? Ô, Doc, então é muito onde entra as ações aí? Em qual M entra as ações? Ações entra aqui, entra no M3. Ah, tá. Então quer dizer, eu posso ter um pouco em M0, um pouco em M1, M2, M3, né? Então, isso, isso aqui é muito importante para os bancos, porque os bancos usam muitos bancos, cartões de crédito e todo mundo para controlar onde está o dinheiro de cada coisa para ele poder ter liquidez. Né? Certo. Então isso aqui, ó, o M2 é importantíssimo de ser visto. Por quê? O que quer dizer o tal do M2? E essa velocidade do M2. O que é a velocidade do M2? Se você gerar $1, clicou o botãozinho lá, o Banco Central Americano criou mais $1. Né? Agora criou 2,5. Para cada dólar criado, quanto tempo demora para esse dólar chegar na economia e virar uma troca comercial? Você ir na padaria e comprar uma coisa de $1 e o comerciante receber $1. Tá? Aí na população. Mede a velocidade do M2. E essa medida ela vem se piorando, ela vem ficando pior desde 97, desde a crise do rublo da Rússia, do default dos russos, etc. e tal. E não vem mais parando. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que o sistema financeiro está gerando dinheiro, muito mais do que se imaginava, e isso está parando no meio do caminho antes de chegar no consumidor, em mim, em você, na pessoa que está ouvindo a gente. Está difícil chegar lá na economia real. Por quê? Porque os bancos estão sendo salvos. Estão pegando e falando, vamos dar um jeito aqui, a gente tem que resolver a nossa situação, senão não conseguimos resolver a situação do nosso cliente. Então o tal do compulsório que foi criado e que é um dinheiro preso lá nos governos como garantia, por conta da lei que foi criada desde 2008, para não ter aquela quebradeira, aquele risco de quebradeira, isso aí está fazendo que o banco, por exemplo, recebe o dinheiro. Quando o Fed vai gerar 2,5 trilhões, não é amanhã que chega na tua conta. O que vai acontecer? Distribui para os bancos parceiros do Fed, são 28 bancos maiores, que pegam quase 95% desse dinheiro, e aí eles vão criar critérios para emprestar esse dinheiro para o povão. E os bancos vão antes fazer o quê? Solucionar a situação dele de caixa. Uhum. Eles começam a criar dificuldades, por exemplo, mas eu não posso emprestar para essa empresa, porque essa empresa, esse cara nunca foi meu cliente. Então eu tenho que ver quem ele é, se ele paga imposto, se ele é um cara confiável, se ele vai me pagar essa dívida, etc. Então todas essas dificuldades é o que faz essa velocidade do M2 diminuir. Por isso que na economia não adianta ficar gerando dinheiro. Olha aqui, ó, linha vermelha é o quanto aumentou o estoque do M2 e linha azul o quanto diminuiu a velocidade disso chegar na população final. Ou seja, teve muita impressão, mas não chegou no povão. É isso que está querendo dizer. Talvez isso seja a explicação por que nos Estados Unidos a inflação não subiu tanto desde a última crise, né? Isso mesmo. Porque tem uma teoria que não é uma teoria, é uma verdade, né? Quando você tem mais dinheiro em circulação, você tende a gerar picos inflacionários. Isso não aconteceu nos Estados Unidos e chamou a atenção, mas na verdade é porque esse dinheiro não ficou em acesso da população. Então a gente teve o quê? Só que a gente teve aumento dos ativos, né? Então a gente teve as bolsas aumentando, tudo, mas os preços vamos dizer, de consumo final não foram inflacionados, não? E o que nós estamos vivendo é isso aqui. Esse slide aqui é o grande resumo do que a gente tem hoje. Nós estamos encerrando praticamente um outro ciclo longo de dívida de longo prazo. Então, como que funciona a economia? Esses ciclos começam quando as dívidas são baixas, depois que esse excesso de dívida existente foi reestruturado e os bancos centrais estimulam a economia baixando os juros, a economia vai andando bem. Até um ponto onde as dívidas são extremamente altas, os bancos centrais não têm muito estimulante para a economia, não dá para baixar mais o juro. Você vê, a Europa está indo para juro negativo, o Japão juro negativo. Já não tem mais ferramenta, as ações dos bancos centrais, elas já não surtem efeito para estimular a economia.
Então, esse é chamado um ciclo de débito de longo prazo, de dívida de longo prazo. É um ciclo extremamente perigoso. Por quê? Porque normalmente ciclos assim, eles acabam em grandes conflitos sociais, porque você aumenta a desigualdade. Dá até para perceber, deixa eu botar aqui mais para frente, que eu vou botar um gráfico de resumo disso, que é mais ou menos assim. Você tem uma ordem mundial que começou, no caso aqui, imagina Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, prosperidade, a bolha de dívida crescendo, você aumenta o gap de riqueza, cada vez o rico é mais rico, cada vez o pobre é mais pobre, você tem uma bolha de dívida que estoura, a gente não está nessa fase ainda, a impressão de moeda e o crédito exagerado pode piorar essa situação, aí você vai tentar reestruturar essa dívida e também reestruturar a política, porque aqui já começa conflito social, em pequena escala aqui, em grande escala aqui. Nós já estamos vendo isso aqui numa Venezuela, no Irã, em outros países do Oriente Médio, algumas poucas crises que já estão começando regionalmente, do pessoal reclamando que pode não ter os fundos de pensões pagando o que eles merecem ganhar, porque eles recolheram 40 anos da vida um dinheiro e agora podem arriscar de não receber. O problema dos fundos de pensão americanos estão chamando a atenção muito da gente aqui. Por quê? Porque fundo de pensão está começando a pagar muito mais gente a partir de agora. Lá para trás, os fundos tiveram que fazer uma decisão. Olha, nós vamos fazer o quê? Investir o nosso dinheiro em coisa de risco ou pouco risco? É óbvio que eles vão investir em pouco risco. Mas quando eles investem em pouco risco, que é título do Tesouro Americano, e o título de 30 anos está pagando 10%, 12%, 15%, perfeito. O problema é que agora não tem como investir nisso. Eles estão pagando 1,1, 1,2. Eles não vão conseguir pegar esse dinheiro e entregar de forma saudável para quem se aposentar daqui a um tempo. Então, eles começam a entrar num mercado de risco que é a Bolsa. Então, toda a preocupação do Fed, por que o Fed gerou 2,5 trilhões? Que ele começou a ver que esses grandes players da economia, esses grandes fundos, começaram a ter problema no dia a dia. Então, tem uma hora que acendeu uma luz vermelha, ele falou, eu não posso deixar esse mercado sem liquidez, senão quebra o sistema todo. Então, se a bolsa cair muito, vai prejudicar esses fundos de pensão. Né? Exatamente. Então, fundos de pensões, hedge funds, os títulos de bonde corporativo, se a gente tivesse, há um ano atrás, gravando esse vídeo e falasse, olha, em abril de 2020, eu acho que pode ter uma chance aí do Fed começar a comprar junk bonds, né? Títulos corporativos de baixo rating. Todo mundo ia chamar a gente de louco. Mas é o que está acontecendo nas últimas 2 semanas. Basicamente o que precisa comprar, o Fed está comprando, né? Está comprando. Até petróleo, né? Até petróleo está comprando. E só para encerrar esse slide, olha aqui, ó. Isso é um ciclo secular, né? Oi? Esse é um ciclo secular, né? De 100 anos. Então. Eles variam aí de 70, 75 até 100 anos, né? Normalmente, tá? Então, esse era um resumão aí para... Em qual momento do ciclo você acha que a gente está agora, desse ciclo secular? Eu acho que a gente está numa bolha de dívida crescente, nós estamos quase perto do topo da curva ali. Então, é um momento bem delicado, né? O negócio não é brincadeira aí. Vamos seguir em frente aqui. Fala das distorções nos mercados financeiros, que essa crise está trazendo algumas bizarrices aí, né? Acho que a mais emblemática de todas foi o preço negativo do petróleo. Todo mundo comentou isso, né? Mas sem dúvida, né? Quem não está muito antenado aí no mercado financeiro talvez não tenha tido uma compreensão muito grande do que aconteceu, mas o petróleo, acho que foi o contrato de maio, né? O petróleo funciona da seguinte maneira, né? O petróleo tem um contrato futuro, né? Esse contrato futuro tem um valor, então o valor mínimo de um contrato são 1.000 barris, e você negocia ele. A grande ideia do contrato futuro é servir inicialmente como hedge, né? Como proteção. Hedge. Então, se você acha que o preço vai subir muito, você compra lá um contrato desse por um preço de, por exemplo, $30 o barril, você tem direito a comprar esse petróleo, esses 1.000 barris de petróleo por contrato, a $30. Num determinado prazo de vencimento. Naquele dia de vencimento, o petróleo está 50 e você tem o direito de comprar ele a 30, porque você fez o contrato. Você vai fazer isso e vai vender ele por aquele 20 de diferença e ter o lucro, etc. E tal. Ou se você usa isso, por exemplo, para aviação, né? O principal custo de aviação é combustível. Então, as empresas aéreas fazem muito hedge com contratos futuros de petróleo. Né? Foi no contrato de maio que eu estava falando, né, que chegou a bater menos $37. Ou seja, isso que o Doc acabou de explicar, que você tem o direito de comprar. Na verdade, o preço negativo significa que você comprava o petróleo e recebia dinheiro. Isso. Ou seja, você recebe o petróleo
E mais os $37 por barril. Se um contrato é 1.000 barris, era $37.000 por contrato. Né? E isso é bizarro. Você inclusive saíram algumas notícias aí que eu li rapidamente na sexta-feira, Will. Alguns investidores com bala e com autorização para estocar o petróleo, eles compraram. Claro, né? Porque os caras vão fazer um baita lucro aí. Mas é que não é. Só que muita gente fica se perguntando, porra, então eu também vou comprar petróleo, né? Não dá. Esse é um ponto importante, né? Então, não dá para comprar. Por quê? Para você receber esse contrato tem uma entrega física. Ou seja, vamos supor que você tem lá 10 contratos. 10 contratos são 10.000 barris. 10.000 barris. Você não pode guardar na tua casa nem que você mora numa fazenda grande, né? Por quê? Porque você tem que estocar aquilo, é um produto perecível que pode dar complicações ambientais. Você tem que ter uma autorização do governo para estocar isso daí em determinados locais. Inclusive, nesse dia e nas últimas 2 semanas, os navios, tem navio parado no mar, estocando esse óleo que não pode entregar porque está lá. E tem um custo altíssimo. Tem navio que custa $30.000 por dia para você estocar o petróleo ali. Então é por isso que o preço chegou a um valor negativo. Então o que o valor negativo quer dizer? A pessoa que tem esse contrato e está chegando no último dia, se ela não negociar esse contrato, ela tem que receber o petróleo fisicamente e tem um custo para isso. Se o custo for para ele menor do que aqueles 37 mil que ele vai ter que pagar, então ele vai lá e prefere pagar. Sim. Se o custo for maior, desculpa, entendeu? Então, se o custo for maior. É por isso que chegou no negativo, porque o pessoal não entendia muito, mas se a gente já chegou nesse problema econômico, que é uma coisa completamente... Existe uma explicação, existe, claro, óbvio, a gente está explicando aqui porque é possível chegar num valor negativo, porém, em termos de economia, em termos até de racionalismo da economia, como que você pode comprar um produto que tem um valor de venda e ainda receber para comprar? É totalmente... Exato. É bizarro. Totalmente antagônico. Mas isso significa que a demanda do petróleo caiu muito. Né? Isso. Então, quer dizer, e já significa um desequilíbrio que foi gerado. Por quê? Porque foi gerado mais dinheiro fictício para comprar uma coisa que é real. E vai ter esse tipo de desequilíbrio em vários outros. Na Bolsa, por exemplo, se você pegar uma Apple da vida, a Apple realizou de buyback, ou seja, recomprar as ações dela, somente no ano passado, $400 bilhões ela fez isso todo mês, todo dia, praticamente comprando um pouquinho. Então, observa a conjunção de fatores perigosos. Lá para trás, dinheiro barato com juro barato colocado na praça. Empresas grandes têm acesso e pegam esse dinheiro. Uma parte pequena vai para aumentar a produção e uma parte pequena vai para a inovação para se vender mais. A parte grande, o que você faz? Você recompra as ações que estão na praça, inflando artificialmente o valor dessas ações. Se você comparar a curva de retornos em cima de investimento em ação, nos últimos 4 anos ela está praticamente estagnada, mas os preços estão subindo. E a maioria está subindo às custas do quê? De uma recompra de ações. Recompra de ações das próprias empresas. Inflando esse preço artificialmente. Então o preço está se desviando do que é chamado, que a gente começou a lembrar lá para trás, de valor intrínseco daquilo, o valor real daquilo. Qual que é o valor real da coisa que você tem? Existe uma fórmula para isso. Os economistas todos têm fórmulas de valuation das empresas. A Tesla, a valuation do Damodaran, que é um professor aqui de Nova York, que é especialista, dá curso de valuation há 25 anos, ele refez uma valuation da Tesla em janeiro desse ano. O valor mais otimista dele era na casa ali de 750, 760, que a ação bateu 900. E o valor otimista dele era com o seguinte cenário, Will. A Tesla teria que ser uma empresa de vender carro como é a Toyota, uma empresa de tecnologia como se fosse a Amazon. Então é o cenário ideal do ideal, entendeu? É um cenário assim bem otimista, né? Vamos dizer. Então, muito otimista. Não é, né? Ainda vai ter dificuldade para chegar nesse patamar. Sim. Ou seja, foi gerado um valor que é basicamente um valor extrínseco, ou valor de tempo, ou um valor imensurável, que não compactua com o valor intrínseco daquele determinado bem. Isso é perigosíssimo. E com esse dinheiro na praça agora, vai aumentar ainda mais isso. Eu acho que pode ter 2 fatores aí, né? Esse lance da Tesla. Um é o valor expectativa de falar, a Tesla vai se tornar essa enorme potência no futuro, eu vou comprar agora para garantir o meu. E aí faz o preço subir. E o outro é muita liquidez na praça e inflou
o preço dos ativos, né? Então acho que a gente pode traduzir dessa forma. Agora, se realmente tem fundamento para ter esse preço, que você enxerga isso na hora da crise, né? E na crise você vê quem é que está quem que tá sólido mesmo, né? A gente costuma dizer que na época de vacas gordas, a gente olha o balanço operacional. Na época de vacas magras, a gente olha o balanço patrimonial. Então, é isso que nós temos que fazer agora. Então, se você vai começar a estudar alguma coisa, já linkando com o que você pode fazer, estude companhias sólidas, companhias que têm pouca dívida, ou que a dívida é uma dívida pagável pela operação que ela apresenta. Ela tem e caixa para pagar, peças por aí, né? E tem um histórico de lucros muito consistentes, né? Que é uma coisa muito, muito sólida para você olhar ali. Você tem histórico de lucros mesmo, né? Agora, a Amazon tá batendo o topo histórico, não? Já bateu, né? E continua Já batendo, bateu, né? E já passou o topo histórico na semana passada. É a empresa aí que. E esse é um outro ponto da Bolsa Americana, né? Se você tirar da Bolsa Americana Amazon, Apple, Microsoft, Facebook e Google, a Bolsa está praticamente estagnada, né? Agora, se você inserir essas daí, então essas daí hoje, só para você ter uma ideia, essas estão levando juntas, nas costas aí a Bolsa. Essas 5 juntas valem o que valem 395. É impressionante, né? É 5 empresas que estão carregando a Bolsa nas costas. E eu tenho esse gráfico numa outra aula, mas só para vocês terem uma ideia do que é isso, esse nível de concentração do SP500 já é maior do que a bolha de 2000. Nossa. Que foi quem não viu isso foi... Quem não está por dentro, a bolha de 2000 foi uma crise muito grave na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia lá, né? 57% de queda. Acho que foi mais, não foi não? Ela bateu 57% nos 3 meses, né? Durante o ano. Eu tinha visto um gráfico, parece que foi um estrago, tipo 80% de queda da Nasdaq, mas agora eu não tenho certeza também. Mas foi o 57 é Standard & Poor's, né? Eu procuro sempre o dado... tá, sim. A Nasdaq mesmo... O SP500 é o dado que eu gosto mais de observar, que é o dado mais geral das empresas, né? Certo. Porque eu acho que a Nasdaq mesmo chegou a cair uns 80% do topo. A Nasdaq foi por aí mesmo. 80, 90, foi muito bravo assim a queda, né? Certo. Vamos em frente aqui. A gente falou do esquema do petróleo. Bom, o que não muda, Doc, né? Já se aproximando aí do final desse vídeo, desse panorama, né? Porque eu acho que isso vai acabar dando mais de um vídeo. O que não muda, né? Então a gente tem, por exemplo, as ações de empresas sólidas, né? No longo prazo. Porque quando a gente fala de crise, ainda mais quando você está no meio do furacão, fica aquela impressão de que não tem para onde correr, eu estou ferrado, acabou tudo, vai explodir o mundo, né? Então, a gente vê que o mundo já passou por crises muito severas, teve guerra mundial, já teve pandemias antes, né? Você mesmo citou o caso da gripe espanhola, que estourou bem na Primeira Guerra Mundial e foi uma pandemia muito mais severa que agora e tal, né? Então, a gente tem que ter em mente que tudo vai passar, as crises passam, né? O que não muda, o que realmente, nesse mundo bizarro de tantas distorções, né? O que a gente pode esperar que ainda é confiável, né? Métodos confiáveis, investimentos confiáveis. Como que você vê essa questão? Eu acho que o primeiro método confiável é o seguinte: você tem que ter uma reserva de emergência. Então, a primeira coisa que a gente costuma falar de investimento e insistir muito no tipo de investimento. Mas eu tenho até um artigo publicado no meu blog lá, que é explicando as fases econômicas da nossa vida, né? Começando com uma dívida, depois você tendo essa dívida controlada, depois você repagando a dívida, começando a ganhar um dinheiro bacana, guardar uma poupança de emergência, depois pensar nos investimentos. E o último, que é o ideal que todo mundo tivesse, mas infelizmente não é, que é você retribuir um pouco desse dinheiro para a sociedade. E não precisa ser uma coisa com o governo, nada, uma coisa individual tua, nem que você ajude o teu bairro, mas que você retribua um pouquinho o que você conseguiu auferir na vida em termos financeiros, digamos assim, até em termos educacionais, uma ajuda para fazer uma mentoria para uma pessoa que não está acostumada com isso. Isso já é uma ajuda tremenda. De você pegar hoje, ainda mais com o que tem de vídeo, computador e tudo mais, é bacana fazer isso. Então a primeira coisa que não muda é essa. Não dá para você investir se você não tiver com uma segurança financeira,
onde você tenha nessa segurança financeira o teu dinheiro de emergência, caso você perca o teu emprego, caso você aconteça uma coisa como está acontecendo agora, simulações num ambiente de trabalho. Eu sempre gostei de diversificar as coisas. Eu nunca fui um médico, por exemplo, que trabalhava só com medicina. Eu sempre fiz alguma coisa a mais, sempre quis ter um pouco mais de tempo para aprender uma outra coisa, porque eu acredito que se você tem uma coisa só focado, você não está diversificado e todo o teu risco está naquela cesta. Diversificar o risco, por exemplo. Hoje você tem condição, e aqui eu conheço muita gente que tem uma situação financeira que está equilibrando ali, receita com despesa ainda, mas ele faz um Uber, está investindo, compra e vende um carro. Funciona bem isso, né? Então a primeira coisa é essa. Se você não fez isso, faça esse exercício. O que pode acontecer para você ter, por exemplo, mais uma fonte de renda? Como poderia ser essa outra fonte de renda? E a poupança de emergência. Eu classifico poupança de emergência 12 a 18 meses do que você tem de dívidas que não tem como você economizar. Por exemplo, aluguel, seguro-saúde, o dinheiro do supermercado. Tenha de 12 a 18 meses disso guardado no banco antes de pensar em investir. Porque eu acho que isso daí... Aí você pode pensar em investir nisso, depois você tem guardado. Isso cria uma rotina de poupador que é extremamente saudável. Né? Tem gente, por incrível que pareça, que a gente vê em colegas nossos aí que passam isso daí de vez em quando nos nossos grupos de economia, a pessoa perguntando lá, poxa, mas eu pedi um dinheiro emprestado para investir na bolsa, que ação eu compro. Não dá, né? Isso é um suicídio, né? É um suicídio, mas financeiro. Tem muita gente que ainda faz. Sim, sim, sim. Então, certeza. A primeira coisa, poupança de emergência. Aí você conseguiu o teu dinheiro, você pode pensar em ter uma meta. Eu vou começar a pensar em investimento quando eu tiver 10 mil reais para investir, ou 5 mil reais, ou 20, etc. E tal. Faça a sua meta, né? Cuide da sua meta. E eu, desde um tempo zero, eu só penso em investimento com diversificação. Eu nunca fiz um investimento único, nunca estou no investimento da vez. Bitcoin agora vamos botar tudo no Bitcoin, botar tudo lá. Não. Agora é casa, quer dizer, pensa um pouquinho, casa, né? Vamos pegar a situação atual. Um dos investimentos considerados mais seguros, né? Mais seguros. É fundo imobiliário. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, paga dividendo de 5% ao ano, 6% ao ano. Hoje, estão repensando tudo isso. Por quê? Estamos conversando aqui via Zoom. As empresas estão conversando via Zoom. Imagina se eles chegam à conclusão, os negócios, que 10% ou 15% dos escritórios não precisam existir mais. Isso vai ser um puta impacto nesse mercado de fundos. Entendeu? Então, quer dizer, até o que era o Porto Seguro para um monte de gente, não vai ser mais. De repente não é mais, exatamente. Mas então é seguro cash. E se tiver uma inflação? O teu cash não é mais seguro. Então, eu só consigo pensar em investimento, Will, com diversificação. Então, aí para mim, diversificação é ouro, prata, até o Bitcoin, que você está me ajudando a entender. Obrigado até pela tua disposição de me explicar eventualmente o Bitcoin. Eu sei que você tem uma grande experiência com isso. Realmente eu estou me interessando agora por conhecer um pouco mais isso. Você tem um dinheiro maior, investimento imobiliário, mas a mensagem para mim principal é a seguinte: pense em investimento para adquirir uma coisa que é muito importante em qualquer empresa, que se chama ativo. Enquanto você não tiver equity, enquanto você não tiver ativo, você vai sempre estar à mercê da economia junto. Então, o objetivo principal meu hoje é em adquirir ativo. O que é um ativo, por exemplo? Uma fatia de uma empresa. Essa fatia de uma empresa paga um dividendo. Esse dividendo, óbvio, agora, num período de crise, pode diminuir ou pode aumentar, mas escolha uma empresa boa. Escolha uma empresa que já tem um valor de book, né? Um valor patrimonial, que seja num valor compatível com o pagamento de dívidas que ela pode ter de curto e médio prazo. Será que ela gerou nos últimos 10 anos uma receita operacional e um lucro importante para poder, num curto espaço de tempo, cobrir esse problema operacional que ela vai ter, porque vai ter, né, no curto espaço de tempo, com o que ela teria aqui de como gerar caixa depois? Ela vai voltar a gerar caixa como ela gerava antigamente? Ela é uma empresa diversificada. Então, eu adoro, por exemplo, investir em conglomerados. Então, por exemplo, eu tenho uma ação aqui que é de um conglomerado, que é a TMO, e outra é a Danaher. Elas produzem material de análise laboratorial para 500 mil coisas, entendeu? Então, se um setor falha aqui, tem outro aqui que está indo bem. Já está diversificado, né? Ela é super diversificada naquilo que ela já faz, né? Acabou investindo uma boa parte do dinheiro, não recomprou a ação.
ela foi comprando outras empresas mais diversificadas ainda. Então, assim você consegue avaliar bem uma empresa, no meu modo de entender, para investimentos. Empresas que estão nessa nova era de comunicação digital. Então, por exemplo, eu gosto muito de Disney. A Disney fala assim, Disney não é parque, né? A Disney hoje sobrevive muito de streaming. Então, o streaming da Disney hoje é muito competitivo com a Netflix, que é hoje o grande líder mundial. Foi o aplicativo no ano passado mais baixado, foi o streaming da Disney. Então, tem uma cultura de empresa muito bacana. Então, procura investigar essas coisas. No Brasil, por exemplo, eu comprei bondes corporativos de Petrobras aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que é uma empresa que, recuperando essa parte do petróleo, teve todo um problema de gestão lá para trás, teve um problema de roubalheira, que, na minha opinião, está melhorando. É uma empresa que tem um país por trás, né? Então não é uma empresa que vai acontecer alguma coisa num curto espaço de tempo, acredito eu. Mas entenda, qualquer investimento é risco. Mesmo o mais seguro que era, entre aspas, considerado seguro, hoje está com risco, né? Então não existe... Risco zero você nunca vai chegar, né? Então, isso foi muito importante. Esse primeiro ponto que você falou de ter uma reserva de emergência é uma coisa que as pessoas assim, é óbvio, é fácil de entender, mas as pessoas não aplicam, né? Então tem uma ansiedade de já querer investir, mas na verdade qual a lógica? Ora, se você não tem uma reserva de emergência, o que vai acontecer? Se estoura uma crise, ou você perde seu emprego, nem estourou crise nenhuma, você perdeu seu emprego. Aí você tem que tirar o dinheiro que está investido, que se for no caso de uma bolsa, você pode ter que tirar no pior momento. Você comprou uma ação, ela caiu, você é obrigado a tirar só para pagar o seu aluguel, sua conta de luz, sua conta de água. Então, você ter mais ou menos o quanto você gasta por mês. Eu costumo dizer de 3 a 6 meses para ficar um pouco mais palpável para a galera, né? Então, você tem 3 a 6 meses do que você gasta por mês para manter sua qualidade de vida, beleza, passou disso, você começa a pensar em investir, né? E ainda assim, você tem que saber o seu perfil de risco, porque senão o cara também vê uma queda na bolsa e entra em pânico, né? Você não está bem adequado no perfil de risco. E fazer o que você falou, né? Diversificar, porque o mundo é caótico, né? Isso a gente falou lá no começo, né? O mundo é caótico e se você não tem várias classes de ativo, se você está concentrado tudo num só, você pode ver aí o seu patrimônio ser dilacerado numa crise como essa. Inclusive, Doc, eu pulei um ponto aqui, mas tem tudo a ver com isso, que é formas da gente fazer hedge, né? Então, assim, a gente tem instrumentos dentro do mercado que você se beneficia quando a coisa está feia, né? Então, tem as opções de venda, que é um pouquinho mais complexo. Tem, por exemplo, o ouro, que é um ativo muito solicitado nessas épocas, né? Como você vê essa questão de hedge dentro do mercado financeiro? Você que também dá aula aí, você tem cursos, como é que você passa para a galera essa questão de hedge? Para mim, a primeira lição de hedge é que hedge tem tudo a ver com alocação de recursos. Essa é a minha regra número 1. Se você tem, por exemplo, 10 mil reais para investir e 10 mil reais estão aplicados, você está sem hedge. Então, essa é a minha primeira forma de ver investimento. Você sempre tem que ter um pouco de caixa guardado dentro daquele teu geral de investimento. Por quê? Porque é só assim, por exemplo, 20% sempre guardado em dinheiro, digamos assim, ou então num fundo mais conservador. Aí no Brasil pode ser uma renda fixa, alguma coisa nesse sentido, que tem uma liquidez, uma boa liquidez. Isso, a gente não falou disso, né? Você ter uma reserva financeira de emergência, ela tem que estar num investimento de baixíssimo risco, né? Porque senão não adianta nada. Se você tem uma reserva de emergência em ações, não é uma reserva de emergência. Porque a qualquer momento que você for tirar, o dinheiro ele não caiu, né? Assim, ele não está valendo menos do que quando você colocou. Então, é muito importante. Tipo, a gente pode usar uma renda fixa pós-fixada no Brasil. Isso, exatamente. Pode ser um Tesouro Selic, né, no caso. Pode ser um Tesouro Selic, perfeito. Então, você tem isso aí separado, primeira coisa. Dentro das proteções de hedge, segundo item, diversificação. Então, é ter uma porcentagem com ouro, uma porcentagem com prata. Dá para você comprar isso aí por título, né? E no Brasil é um pouco mais complicado fazer isso. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil. Você pode até comprar ouro físico, deixar no banco guardado. Isso aí é muito. Aqui nos Estados Unidos é mais simples você fazer isso. Gente, hoje no Brasil, apesar de não ser tão fácil igual nos Estados Unidos, dá para você investir também com uma certa facilidade.
Então você tem, por exemplo, a Ouro Minas e a Parmetal para ouro físico. Você pode comprar 1 grama, né? Porque fala, porra, mas investimento em ouro é coisa de rico milionário. Não é assim, tá? Você tem a grama do ouro, hoje subiu pra cacete, tá R$ 330 aqui no Brasil, mais ou menos. Você pode comprar 1 grama, eles vendem um cartãozinho e vem uma laminazinha de 1 grama de ouro. Você já está investindo em ouro só com R$ 300, tá? E isso é o ouro físico que é um hedge que é considerado ainda mais seguro, né? E se você quiser comprar na bolsa, também é possível no mercado à vista, tá? Não é futuro. Você tem o OZ1D, OZ2D, o OZ3D. O 3D, ele já é um mercado fracionário, se eu não me engano, é uma fração de grama. Então é 0,225 gramas, ou seja, também é um dinheiro bem baixo que você já pode começar a comprar. Então, todo mundo tem acesso e você já pode começar mesmo com pouco capital. Então, eu só queria deixar esse adendo porque às vezes as pessoas têm essa noção de que não, mas ouro é coisa de rico e tal. Não é. Tá? Assim como ações também não é. Você pode comprar uma ação no mercado fracionário, 10, 15 reais você compra uma ação. E uma outra parte é você fazer os investimentos de ações, você pegar o quanto que a tua carteira está exposta, e a gente tem uma medida para isso, que é o tal do beta, não vamos entrar com relação a isso, que é comparar a tua exposição em bolsa versus a exposição dos teus investimentos e fazer a boa e velha compra da put, que é para você se prevenir nessas quedas. Porém, a gente compra isso idealmente quando está todo mundo achando que o negócio não vai cair, porque ali é barato. Comparação, você vai fazer um seguro da tua casa. Quando a tua casa já está começando a pegar fogo na garagem, aí vai custar ser caro. Uma fortuna. Né? Então não adianta. Nós temos que fazer o seguro quando a casa não está pegando fogo. Exatamente. É assim que a gente funciona e pensa quando a gente está mexendo com ação. Tá? A tal da put, que é a tua opção de venda, de vender a um determinado preço, você tem que fazer quando o mercado está baixo, porque ela é barata, porque a opção é um contrato que ela tem um valor de tempo e ela também tem implícito nela um preço de volatilidade. O que é o preço de volatilidade? É simples, você vai alugar um carro na Localiza, Hertz, qualquer canto aí, você aluga o carro por uma semana, o teu seguro é baratinho. Se você alugar o carro por um ano, você vai pagar muito de seguro. Por quê? Porque é mais fácil acontecer um acidente. Você vai se expor mais a eventos. Mesma coisa o contrato de ações e opções. Você está com uma ação há 3 meses e está feliz da vida que está tudo subindo, você não precisa ser nenhum gênio para ganhar dinheiro. Qualquer um ganha dinheiro. Agora, quando você está com um portfólio de ações há 20 anos, há 10 anos, ali você passou por vários perrengues. E se você não tem uma estratégia de investimento de longo prazo, e aí é um conceito também interessante, Will. Todo mundo fala do tal do longo prazo, mas só tem um conceito, né? Só fala do longo prazo quando caiu muito, aí você vai lá e compra mais. Não é assim. Você tem que pensar no longo prazo, mas é longo prazo mesmo. Quando que você vai tirar isso daí? Quando que essa empresa vai, o potencial que ela tem nos próximos 3, 4 anos falir? Você tem que fazer um estudo. Dá trabalho, gente. Então eu não quero passar essa ideia aí que é fácil. Eu até hoje tenho um monte de dúvidas. Tenho mais, eu sou fuçador, eu gosto disso, né? O meu hobby, né, fora a música, é ficar vendo isso aqui, vendo notícia. Final de semana eu adoro pegar esses gráficos, pensar em algumas ideias, ver o que os números estão espremendo lá para que eu possa ter de conceito para mim, mas dá trabalho. Então não adianta você querer esperar que só o Doc e o Will conversando você vai ter uma dica grande para a partir de amanhã fazer alguma coisa. Não faça isso. Não parta por esse lado. Procure entender isso como uma coisa mais de consciência para mudar algumas ideias que você tenha tido anteriormente. Se cutucou aquele teu senso crítico, esse é o grande objetivo meu, pelo menos, desse bate-papo. Sim, com certeza. Que o seu também, né, Will? Sim, com certeza. Eu acho que o Doc falou um ponto muito importante do hedge, que é exatamente isso. Não adianta querer fazer hedge, que é uma proteção, quando está tudo indo por água abaixo, né? Então o ouro, no caso, ele funciona, ele tem esse funcionamento como hedge. Nem sempre ele é imediato. Às vezes até o ouro cai no momento de que dá um crash, até o ouro cai, mas no longo prazo ele tende a ser um hedge contra várias crises, né? Severas crises. Mas se você quiser comprar ouro quando a crise já estourou, às vezes, você vai pagar caro nele. Então, o hedge é justamente isso. Você tem que ser muito precavido, mesmo quando está tudo bem. Que é quando todo mundo está falando que vai subir para sempre, o mercado vai estourar. Teve muita gente que ficou divulgando, eu tenho 100% em ações,
e daí o mercado aqui no Brasil ele está subindo desde 2016, né? E nos Estados Unidos desde 2009 está subindo, que foi um recorde aí. Então aí muita gente, eu estou 100% em ações, tudo vai subir. Então é nesse momento que você tem que ser precavido, é nesse momento que você tem que pensar no hedge, porque uma hora que estourar a bomba, você já está com essa proteção e você comprou ela mais barato, né? E aí que ela funciona de fato. Então, novamente, isso linka de novo. Você preparado para o caos. Você se prepara para o caos mesmo quando você acha que ele não vai acontecer, né? Então, acho que esse ponto é fundamental. E além de falar de put, que é a opção de venda, em ouro, por exemplo, eu acho que o Bitcoin também ele vai acabar servindo como hedge, mas só que o Bitcoin tem uma volatilidade muito alta. E eu acho que muita gente vai ter dificuldade de manter no longo prazo por essa volatilidade. O pessoal às vezes não aguenta suportar essas variações de preço tão extremas, né? Você vê Só estou alguma colocando outra... aqui, ó, Will, só para o parênteses que a gente estava falando sobre ouro, né? Então dá uma olhadinha na tela aqui para você ver, ó. Ah, legal, legal. Fala aí, fala aí. Índice futuro do ouro, né? Você vê, ó, aqui, março de 2020, agora, há pouco tempo. Ele A caiu bolsa junto. caiu junto, né? Caiu Então, junto. Mas tem que tomar um depois ele certo cuidado começou a com isso. subir. E depois começou a subir. E a prata caiu mais ainda, ó. Teve uma queda violenta, bateu para 12 aqui a onça, tá? Então isso aqui foi uma queda, recuperou um pouquinho agora, essa subida, voltou a 16, mas observa também que não é... Você comprar essas coisas quando o negócio está pegando fogo é ruim também. Por quê? Porque aqui, muita gente que está precisando cobrir posições em ações, está precisando de dinheiro extra e tal, aproveita a reserva que ele fez de ouro e vende, né? Então acontece uma venda grande e vai ajudar naquele outro buraco que está abrindo do outro canto, né? Exatamente. Então cuidado com isso nessas avaliações. É muito ruim quando você vai fazer as coisas na hora que está acontecendo esse tipo de caos e crash, porque você pode dançar. E aí você vai achar que toma tombo de todo lado. Pô, mas agora que eu comprei, caiu, né? Aí você se sente a vítima de toda... Pô, isso aqui vai contra... Toda hora que eu venho aqui vai contra, né? Não é assim, não. Você tem que ter uma estratégia para ver isso aí. Exatamente. E esse gráfico aí do ouro, ele mostra aquela máxima do mercado financeiro, né? Que em tempos de crise, cash is king. Que é quando todo mundo vende todo tipo de ativo e corre para ficar líquido. Então, cash só não é king se você tem inflação, né? Que aí você tem... Exatamente. Aí que o negócio fica complicado. Então, você vê, até o ouro, em época de crash, ele cai, só que depois, no longo prazo, ele tende a se valorizar. E principalmente agora que vai ter essa impressão danada de dinheiro, a gente pode vislumbrar um cenário futuro onde o ouro venha a se beneficiar. Mas tudo isso, gente, demora, né? Não é imediato. Então, é por isso que a gente vem falando. O hedge não é uma coisa para você fazer fortuna num dia. O hedge é uma coisa que você tem que pensar como filosofia, né? Assim que você entrou no mundo dos investimentos, já tem que ter em mente que você tem que estar com essa proteção sempre. E, inclusive, eu acho que vai até fora dos mercados. Eu acho que o hedge você pode levar para a sua vida, né? O conceito, eu acho que assim, o conceito de hedge, o conceito que a gente usa muito nas opções, né, Will, de valor intrínseco e valor extrínseco das coisas, o conceito de seguro, o conceito de aleatoriedade. Nós falamos de tanta coisa importante aqui nesse vídeo, né? E são os conceitos que você tem que transportar para qualquer coisa, na educação, todas as áreas, na tua família, na tua educação pessoal, na tua vida, na tua saúde, né? Então, lidar com risco tem tudo a ver com saúde, se prevenir, exatamente, fazer um check-up, estar bem fisicamente, o dia a dia manter uma boa hidratação. Sabe, são coisas que você tem que criar uma rotina para que isso faça parte da tua vida como um todo, né? Esses são os hedges nossos do dia a dia. Exato. Só para dar um exemplo bem prático do que você comentou, eu falo muito para a galera, porque eu também tenho um público de musculação, foi onde eu comecei na internet, inclusive, e eu sempre falo para a galera, faça um check-up uma vez por ano, pelo menos. Isso é um hedge, porque se você descobre alguma complicação, você descobre no início, né? Então, quer dizer, o médico vai ver, tá se formando alguma configuração aqui que não tá legal. Vamos investigar isso melhor e vamos começar a tratar. Agora, se você só for tratar quando o sintoma está muito exagerado, você pode pegar uma doença em estágio final e tchau para você, né? Não tem mais conversa. É isso aí. Acho que isso também é um hedge fora dos mercados, mas é o mesmo conceito. Agora, Doc, para a gente finalizar, uma pergunta aí. Eu sei que faz tempo já que você não tem só esse dinheiro, mas vamos lá. Se você tivesse que
que investir do zero, tá? Você começou agora e você tem um capital de 10 mil reais, como é que você investiria hoje? Hoje, no cenário atual, eu compraria 10% em ouro, ouro ou prata, né? Deixaria 20% em cash e iria comprando aos poucos algumas ações boas. Compras periódicas, né? Seria simples assim. Eu procuraria fazer uma análise do mercado, eu fugiria de empresas de setor de consumo discricionário, tipo hotéis, lazer, etc. e tal. Acho que vai sofrer muito num curto espaço de tempo. Procuraria empresas conservadoras no sentido de ação, como empresas de bens de consumo durável, por exemplo, supermercado, empresas que conseguem, numa crise, se manter, porque todo mundo precisa disso. Empresas de saúde, de diagnósticos de saúde. Então, eu procuraria investir nesse lado também. E deixaria ali mais ou menos 20%, 30% de capital separadinho. Não entraria numa vez, eu entraria bem pouquinho. Isso é importante. Esperaria essa crise ainda, porque nós podemos ter dois caminhos agora pela frente no mercado. Nós estamos bem, hoje, como a gente está gravando o vídeo, 26 de abril, nós estamos bem no meio do caminho, né? Deu aquele tombo veloz, foi a maior queda em termos de velocidade de queda da história das bolsas mundialmente, recuperou um pouco por conta dessa injeção de dinheiro do Fed, e nós estamos no meio do caminho há praticamente 10 pregões, ou seja, 2 semanas, né? O pregão tem 5 dias dá 2 semanas praticamente, a gente está no meio do caminho, e é uma briga ali, você consegue ver que é uma briga de um dia sobe, um dia desce, sobe, desce, o pessoal está vendo ainda e está tentando palpar o que vai acontecer. Vacina não vai aparecer num curto espaço de tempo agora. Deve aparecer aqui nos Estados Unidos para o próximo inverno, que é lá começando em novembro e dezembro. Aí no Brasil, a parte de inverno não é tão grave, então não vai ter muito problema, porque acredita-se que o vírus, ele, quando tem clima muito seco e quando tem clima muito frio, ele adora isso aqui. E aqui não é só o clima, né? Você tem que lembrar, Will, que nos Estados Unidos, 99,9% das casas tem ar-condicionado, então isso piora ainda mais a umidade, né? Fica mais seco ainda, né? Porque você acostuma, tem sistemas centrais na maior parte delas, então mesmo as casas que são não tão de rico, assim, digamos, tem um ar-condicionado, até para tolerar os invernos rígidos aqui. Então nós vamos ter um período ainda de analisar o mercado. Então com esse dinheiro hoje, primeira coisa, não cair de cara já em querer comprar um monte de coisa, começa a buscar as empresas que são sólidas, olha muito a dívida da empresa e procura entender o quanto essa dívida impacta no setor. Não adianta você querer olhar a dívida, por exemplo, no setor elétrico, né, de empresa de energia elétrica, elas vivem com muita dívida, né? Então você tem que comparar aquela quantidade de dívida da empresa versus o potencial de pagar no setor dela. Esse que é o grande segredo de fazer análise fundamentalista de empresa. Ver as empresas que vêm gerando caixa com consistência nos últimos anos, ver quem não sofreu tanto durante a crise e vai começando a fazer uma análise calma disso. Mas você pode sim fazer. A única coisa que eu faria imediatamente é comprando um pouquinho de ouro. Então, daqueles 10%, você vai comprando um pouquinho de ouro e prata, né? A prata agora está muito mais interessante comprar porque ela acabou, por conta dessa queda muito maior que a do ouro, o preço dela está um pouco mais defasado historicamente comparando com o ouro, né? Show de bola. Tem várias coisas para comentar aí, né? Um ponto é como você vê, quem já investiu em renda variável não larga mais esse mercado. Você vê, o Doc falou, eu vou comprar um pouco em ouro, vou deixar em cash, ações, né? Então, quer dizer, isso é um ponto que chama atenção. Se você fizer essa mesma pergunta para todos os investidores que estão em renda variável, eles começariam, mesmo num cenário de crise, eles vão colocar em renda variável. Mas não tudo, né? Não necessariamente tudo. Outro ponto é o que você falou, compras periódicas, né? Então, comprar aos pouquinhos. Por quê? Você não cai na ilusão que você vai acertar o fundo. Ah, não, a gente já passou pelo pior da crise. Pode até ser, mas você não tem certeza. E eu acho muito ruim criar esse hábito de você achar que você está acertando. Porque quando você acerta é na cagada. Não é porque você é o cara, né? E se tem uma coisa que você vai aprender nos mercados financeiros você vai aprender que você tem que ser humilde, senão o mercado te bota no chão mesmo, né? E eu que já quebrei no mercado financeiro, posso falar isso com propriedade. Então isso é um ponto legal, fazer compras periódicas, né? Mas basicamente o Doc falou 10% em ouro, 20% em cash, que seria numa renda fixa, aí no caso um Tesouro Selic pós-fixado aqui no Brasil, né?
E o resto seria tudo em ações, 70% em ações. Então você vê, é uma pegada agressiva ainda. Mas por quê? Porque ele tem conhecimento, né? Isso não é um bicho de 7 cabeças para ele. Ele vai fazer compras periódicas, ele vai analisar as empresas, quem tem caixa, quem tem histórico de consistência nos lucros, né? Então são empresas que nessas características passam bem por crises, né? Você tem empresas que vão passar muito bem e vão embora, enquanto outras ficam no meio do caminho. E só um detalhe, Will, o que eu recomendei aqui tem a ver com duas coisas. Primeiro, situação atual do mercado. Se você me perguntasse isso em dezembro do ano passado, a resposta seria diferente. Seria diferente, exatamente. E o segundo ponto é o cenário que está se criando no Brasil agora, a partir da diminuição da taxa de juros. Então, isso é um cenário bem local. E o terceiro ponto importante, na verdade não são dois, são três, é o valor financeiro. Quanto maior vai ficando o teu valor para investir, menor os teus ativos de risco. Então, isso aí, em termos de porcentagem, se fizesse a mesma pergunta para mim de 1 milhão, seria bem diferente. Exatamente. Eu tiraria mais o risco disso. Então, é importante saber, porque o que é muito comum de erro também de quem está começando a investir no mercado de renda variável? O Doc falou de 10 mil, se eu tiver 100 mil, é só botar um zero aqui do lado, eu replico isso. Negativo. Não, aí já é outro cenário. Cuidado, muda o cenário, você tem que analisar o cenário local, a quantia financeira é importante, porque a partir do que você vai tendo muito mais capital, a porcentagem fica menos importante e o valor financeiro real fica importante. Por exemplo, você está começando a investir com 10 mil reais. Se você tem 70% de ações, um lucro de 20% é uma coisa. É 14% em cima do lucro dos 10 mil. Se você tem 1 milhão e tem 30% em ações e com um lucro de 5%, nós estamos falando aí de mais ou menos 1,5%. Só que 1,5% em cima de 1 milhão é bastante. É por isso que você vai mudando um pouco o conceito à medida que você vai aumentando a quantia financeira. E quanto mais dinheiro você vai tendo, mais vai diminuindo ativos de risco. E se você pegar uma carteira recomendada para um milionário acima de 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, vai aparecer o que ali naquela carteira? Ativos, participações em empresa, venture capital e tudo mais. Eu procuro fazer essa correspondência daqui para chegar no cara que tem menos dinheiro aqui embaixo. Então, dá para você ser sócio disso na participação em ações. Exato. Começando pouquinho, pequenininho, mas é assim, participação em ações, se você for um sócio da empresa, vai atrás. Manda e-mail para lá. Fala assim, olha, me manda o balanço que eu não estou encontrando e tal. Alguém vai responder para você, quer dizer, se interessar por isso. Não é simplesmente olhar e falar assim, Via Varejo é uma boa. Não dá, gente. Você tem que se dedicar. Você comprou uma ação, você é sócio da empresa. Exatamente. Então você vai ter que saber o que está comprando. Você entraria de sócio numa empresa que você não sabe onde o cara está aplicando o teu dinheiro? Eu não. Então você tem que ter essa educação financeira que é trabalhosa, mas que vale a pena. Bom, Doc, acho que é isso aí. Muito obrigado pela participação, por todas as informações, conhecimento. Você é um cara que tem muita experiência, pesquisa muito e tem grandes conclusões, muita coisa aí para a gente pensar. E te agradecer e ver se você quer fazer algumas considerações finais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Will. Parabéns aí primeiro pela tua iniciativa de se preocupar, além da saúde física, com a saúde financeira do pessoal, o que é muito importante. Eu acho que todo mundo que tem um grande poder de comunicação, ou grandes canais de comunicação como você tem, a gente faz às vezes um tipo de colaboração para a sociedade que não dá para mensurar, sabe? Eu tenho meu canal no YouTube, é pequenininho ainda, mas você vai lá, o pessoal às vezes entra, coloca um agradecimento, poxa, isso aqui me chamou a atenção para uma coisa aqui, outra ali. A minha mensagem principal é sempre essa: questionem-se, estimulem o raciocínio crítico. Toda hora que eu faço qualquer tipo de apresentação, ou formal, ou informal, ou um vídeo, eu não ligo para que as pessoas questionem o que eu estou comentando. Isso é estimulante para mim. Eu sempre gostei muito desse lado. Esse é o meu lado científico, né? O lado da crítica. Eu tive trabalhos publicados na medicina. Eu acabava um trabalho e eu me criticava. Falava, o que será que eu esqueci aqui? O que deixou ali? E a gente, como bota isso nas revistas médicas, né, e sofre as críticas da comunidade, isso é extremamente saudável. O que não é saudável é uma crítica destrutiva, né? Mas críticas construtivas são ótimas para todo mundo. Para mim, principalmente, eu adoro de receber. Gosto que a pessoa tenha um outro olhar com relação àquilo que eu penso, porque aí eu vou me estimular a continuar pesquisando aquilo.
Então, a minha parte final seria basicamente isso. Vai ter muita coisa que a gente falou aqui que o pessoal pode olhar uma primeira vista e falar, poxa, isso aqui é complexo ou demais. Não. O nosso cérebro é uma... Dizem que a gente usa menos que 15% da nossa capacidade de conexão dos neurônios, né? Então, que o vídeo tenha servido para que as pessoas comecem a incentivar essas outras áreas neurais do cérebro que estão aí adormecidas, que, sem dúvida nenhuma, quem se dedicar, isso vai ter um grande retorno no médio e longo prazo. Show de bola. Doc, deixa para a galera aí o seu contato e se quiserem te seguir, como é que faz? Eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/DocOptionsTrader, né? Meio inglês aí misturado. Doc Options Trader. O site é mais fácil. Entra no site, tem todos os canais, é doctrader.net. Você tem o Instagram também, né? doctrader.net, tem lá uma área bacana que muita coisa que eu mostrei aqui, tem artigos na área livre do site, a parte do blog é aberta. Então ela tem vários artigos sobre a história do ouro, a história do papel moeda, a Fed. Toda semana eu coloco pelo menos 2 artigos ali, tem bastante coisa para ler, para você começar a se enturmar de mercado brasileiro, americano, ações, tudo mais. E o Instagram, doc_trader. Show de bola. E ele faz uns artigos muito foda mesmo, galera. Muita informação, muito profunda, não é coisa superficial. Você realmente vai entender a coisa ali mais a fundo. Maravilha, galera. Até demais, às vezes eu acho. Eu tenho até que diminuir um pouquinho. Show de bola. Valeu, galera. É isso aí. Tamo junto. Abraços e bons investimentos.